Vamos lá, Brenda, já te dou a palavra e agradeço muito a Deus pela tua vida. Eu quero dizer que você é referência para a nossa geração, você é luz, Amém. você é um presente para nossas vidas. Amém. E Amém, Deus te meu amor. ouve muito. Eu acho que ninguém como você para falar sobre superação. Porque pelo que eu assim, pelo pouco que eu te conheço, eu sei que tuas amizades, não importa quando te conheça, jamais saberá a tua intimidade com Deus, o que você passou para chegar até aqui. Então, deixe Deus te usar. Você é um espelho. Você é demais, garota. Seja usado, em nome de Jesus. Amém, minha amiga. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. Eu vou ficar de olho nos comentários aqui, tá? Caso não estejam. Eu quero dizer que é um presente estar aqui, que vocês que são presentes nas nossas vidas e que têm nos inspirado, né? Fazendo com que esse projeto alcance aí vários corações, alcance vários estados e vai alcançar o mundo, no nome de Jesus. E esse tema é um tema que com certeza veio do coração de Deus. Porque a gente estava falando na outra live que Satanás ele tem acorrentado pessoas. Ele tem acorrentado pessoas com o passado, ele tem acorrentado pessoas em seus medos, ele tem acorrentado pessoas em seus erros, ele tem acorrentado pessoas das mais variadas formas. E ele não deseja que o Senhor entre em cena. Ele não deseja. Entretanto, quando Deus dá a palavra, Deus dá a palavra. Então pode esquecer, pode se levantar aí o inferno inteiro, que não consegue derrubar o propósito de Deus. E é incrível, porque quando a gente vai fazer live, esse meio tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado nesse tempo para alcançar pessoas, existe essa resistência. A gente acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É impressionante. Quando eu venho para live, eu até falei, tô calejada. Eu amo fazer live, mas eu já vim me preparando porque são muitos levantes para que não aconteça. Entretanto, o nosso Deus, ele põe perseverança no nosso coração para a gente realmente entender que há um propósito e quando há um propósito, há resistência contra o propósito. E eu creio que o Senhor vai continuar trazendo pessoas aqui para essa live que precisam ser libertas, pessoas que precisam reconhecer a força tão grande que o Senhor colocou dentro delas. Quando a Carol falou, né, que por mais amigo que alguém seja, nem sempre vão saber da nossa intimidade, do que nós passamos. Isso é muito real. Se eu contasse para vocês aqui metade das coisas que eu já passei, assim como eu sei que Carol já passou por coisas que eu nem consigo imaginar, vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, mas como que tá viva? E eu digo ao Senhor, é a graça do Senhor. E até na outra live que não deu certo, que eu havia encerrado, o Google ele nos dá uma definição para o que é superação, né? E a palavra superação, ela define uma mudança ao transformar a situação. É a recuperação, o ato de progredir, de ultrapassar um limite. E existe algo muito importante para nós analisarmos, que é o fato de nós menosprezarmos o que para o outro é difícil. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo muito por perder um pet, sei lá, perder um cachorro, perder um gato, perder um passarinho. E a pessoa sofre, tem gente que fica de cama mesmo, e sofre bastante, chora e não vai para suas atividades. E outras pessoas lá fora vão olhar e falar assim, poxa, que bobagem, é só um animal, né? Não vejo nada demais, fulano é fraco, ai, fulano é cheio de frescura. E eu tô dando o exemplo do pet porque é muito comum acontecer isso. Mas existem pessoas que não compreendem nem mesmo a dor de um luto, a dor da perda, a dor da separação. Nós olhamos para a dor do outro, apontando o dedo e pensando assim, se fosse eu, já estava de pé há muito tempo. Se fosse eu, não chorava desse tanto. Se fosse eu, já tinha dado a volta por cima. Se fosse eu, andava de cabeça erguida. A gente acaba fazendo com que a dor do outro seja muito pequena e a nossa é muito grande. Quando a gente sente, eu tô do meu direito, eu posso fazer isso. E são muitos extremos. São pessoas que acabam não acolhendo o outro em suas dores, em suas dificuldades. São pessoas que se tornam reféns dos seus próprios medos, das suas próprias perdas, das suas próprias dificuldades. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de equilíbrio. Então, nós temos que ser equilibrados em tudo. É um equilíbrio na hora de tu reconhecer, acolher
e ajudar na dor do outro, e um equilíbrio na hora de você se entender, se acolher e se ajudar, sem ficar o resto da vida colocando as dores do mundo nas suas costas e dizendo que você nunca vai vencer. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para Ele te recordar que você não é o que te aconteceu. Você não é o término de um namoro, você não é o término de um casamento, você não é a perda de alguém, você não é os teus erros, você não é o seu passado. Você está aqui para recuperar uma identidade. Você é uma filha, você é um filho. Nós temos uma identidade que foi resgatada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E nós vamos analisar hoje a história de uma pessoa que muito superou, muito a nos ensinar esta noite. Então, quero convidar você para abrir sua Bíblia lá no livro de Jó. Abra comigo sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 42, versículo 5. Jó, capítulo 42, versículo 5. Que diz: Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Vou falar mais uma vez. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. E existem algumas traduções que dizem assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço por lado a lado, contigo andar. A história de Jó é bem conhecida, né? E se nós não usássemos Jó nesse exemplo de superação, acho que ia faltar alguma coisa. E o Senhor, Ele trouxe isso à memória quando eu estava estudando para o tema. E é incrível como Jó, ele perde literalmente tudo, né? Jó era bem sucedido, Jó era alegre, Jó diante de Deus era uma pessoa... a Bíblia vai definir ele como reto, né? Ele era reto, então ele buscava estar diante de Deus de uma maneira honesta, ele oferecia sacrifícios, ele colocava ordem na sua casa, ele tinha uma vida devocional, digamos assim. É o que acontece. Jó perde tudo, né? Jó perde seus bens, Jó perde sua família e Jó perde a sua própria integridade física. Jó perde a sua saúde. Aí se junta ali um monte de amigos de Jó, de uma maneira bem poética, para procurar uma razão para o sofrimento de Jó. Estou fazendo um resumão aqui para vocês. Aí estavam lá buscar um motivo. Nossa, aconteceu alguma coisa. Jó pecou. Com certeza Jó pecou. Isso aí está vindo porque o Senhor, Ele retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Era isso que pensavam de Jó. E Jó ouviu tanto, que ele começa a dirigir muitas perguntas a Deus. Percebam que nós vemos em vários capítulos muitas perguntas que Jó faz a Deus. Agora eu pergunto para vocês, Deus responde alguma daquelas perguntas? Deus não responde uma daquelas perguntas. Deus simplesmente traz à memória características suas. Deus simplesmente faz com que o olhar de Jó se volte para quem ele era e não para quem Jó estava achando que ele era. O Senhor simplesmente revela o seu caráter a Jó. E a partir daquele momento, Jó entende que agora sim, ele realmente conhecia Deus. Muitas vezes a bonança, ela vai roubar de nós um olhar real sobre Deus. Inúmeras vezes estarmos cercados de pessoas que nos admiram, de pessoas que nos aplaudem, cercados de amigos, cercados de influência, porque hoje nós estamos vivendo em uma geração que quer ser vista, em uma geração que quer ser conhecida, em uma geração, no nosso meio gospel, de pessoas que querem usar Deus para isso, para alcançar objetivos pessoais, querem que a sua voz seja conhecida, que o seu rosto seja conhecido, querem ser procurados, querem ganhar dinheiro, querem ter fama. Mas são pessoas que, infelizmente, ainda não conheceram Deus vivo. E às vezes o Senhor vai ter que tirar tudo para sacudir a estrutura e revelar o seu caráter. E isso acontece com Jó. Jó, então, se vê, naquele momento, diante de quê? Do caráter do próprio Deus. E Jó agora faz essa revelação tão forte. E uma outra revelação bem forte que Jó fez foi a seguinte: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Ou,
diante dele defenderei os meus caminhos. E por que que eu tô falando hoje de Jó para você? Porque às vezes nós realmente, nem sempre de maneira consciente, nós olhamos para a vida do outro, para as falhas do outro, para o que para o outro é importante e menosprezamos. Quantas vezes, Carol, alguém vem pedindo um conselho, alguém vem atrás de uma palavra e encontra do outro lado alguém com características dos amigos de Jó? Alguém que está procurando ali uma falha, procurando onde você errou, procurando, existe algum motivo aí, porque Deus deve estar te punindo. É algum pecado aí? Existe sim, claro. O pecado ele tem suas consequências sim. Mas muitas vezes nós encontramos do lado de lá uma pessoa que ao invés de te acolher, vai te afundar mais ainda. Mas entenda o seguinte, que podem existir na tua vida muitos amigos como os de Jó. Assim como podem não existir amigos, quando você se sente totalmente sozinho. Mas eu quero te lembrar que é nesse momento, que são nesses momentos, que são nessas circunstâncias que o Senhor está com os olhos dele sobre ti, querendo simplesmente que você abra a sua boca para que ele revele o caráter dele na sua vida. Nós mudamos. Eu mudo. A Carol muda. Você muda. Você que está me ouvindo agora, você muda. Nós somos pessoas que há 5 anos nós queríamos algumas coisas que hoje nós não conseguimos mais desejar. Nós orávamos por coisas que hoje nós não conseguimos mais orar. Entretanto, nós servimos um Deus de caráter imutável. Jó mudava, os amigos de Jó mudavam, mas ele estava sendo guardado, sendo protegido por um Deus que não muda, por um Deus imutável, por aquele que, além de criar tudo que nós contemplamos com os nossos olhos, criou o mais profundo, criou o âmago da alma, criou as emoções humanas, criou tudo que nós muitas vezes sentimos e não conseguimos entender. Então, quantas vezes nós, assim como Jó, nós entregamos e levamos muitas das nossas perguntas a Deus, muitos dos nossos questionamentos. Nós queremos que o Senhor nos dê uma resposta de mim. Senhor, por que que eu perdi aquela pessoa? Senhor, por que que eu tenho uma depressão tão profunda? Senhor, por que que a ansiedade me maltrata tanto? Senhor, por que que eu não tenho uma casa? Senhor, por que que os meus caminhos não prosperam enquanto os dos meus inimigos estão prosperando? Nós vemos muitos salmos que falam sobre isso. Pessoas que vêm, né, trazendo cargas de coisas que lhe faltam e derramam ali no altar diante de Deus. E o Senhor simplesmente olha para você, não responde uma das suas perguntas. Ele simplesmente quer que você olhe para ele e lembre do caráter dele. Um Deus compassivo, misericordioso, bondoso, um Deus que tanto amou o mundo, tanto amou você, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que diante dele nós tenhamos uma alma que consegue se achegar, para que nós tenhamos livre acesso a ele por meio da oração, para que nós tenhamos aqui selado dentro de nós o Espírito Santo, para que nós tenhamos uma forma tão íntima de caminhar com ele, de sermos tratados por ele, de conhecermos ele, para que nós tenhamos um caminho aberto para o céu. O Senhor, nesta noite, ele está te dizendo assim: olha, eu não sei se você está como Jó, não sei se você está catando as suas feridas, não sei se você está pegando as tuas feridas e catalogando. Isso aqui aconteceu aqui, fulano fez isso, aconteceu isso, Senhor, quando eu estou me levantando, eu caio de novo. Mas o Senhor está te dizendo: abre a tua boca e fala que você quer conhecer o meu caráter, porque eu te revelo o meu caráter, eu te revelo a minha bondade, eu te revelo a minha misericórdia. E quando eu revelo o meu caráter, as dores se dissipam, porque não existe treva que permaneça de pé diante da autoridade que vem da luz que vem do Senhor. Porque quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós entendemos que não há nada de ruim que possa vir dele. E até mesmo que nós consideramos ruim, vem dele para o nosso bem. Porque nós sabemos que o Senhor, ele é um Deus de justiça. O Senhor, ele é justo. Muitas pessoas hoje têm perdido suas vidas por desobediência? Tem. Muitas pessoas colhem frutos da desobediência? Colhem. Porque o Senhor é um Deus justo. O amor dele e vice-versa. Então, busque ser mais do caráter de Deus. Busque se aprofundar mais em quem ele é e no que ele deseja revelar para você. E entenda que conhecer Deus e ouvir falar, a bonança nos apresenta.
mas conhecer ele de lado a lado, com ele andar, somente as provações apresentam. E para Jó conhecer Deus dessa forma, ele teve que superar suas dores. E ele só recebeu quando ele superou. Porque a Bíblia diz que o cativeiro dele virou quando ele orou pelos amigos. Ou seja, ele deixou para trás. As perguntas, tem pergunta para fazer mais não. Eu não quero brigar com vocês. Eu já sei de tudo, Senhor. Não tenho mais curiosidade nenhuma. Não preciso mais de caixinha de perguntas. Eu sei tudo. Não preciso mais do Senhor falado para mim, não. Os amigos, tá bom. Estão perdoados no nome de Jesus. Amém. Porque amém, amém, amém. Orou por eles e o Senhor vira o cativeiro. E Jó recebe em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, às vezes, nós estamos carregando pesos que são desnecessários. São desnecessários. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim pra mim: ah, Brenda, mas eu erro demais. Sou uma pessoa que erra demais. E um dia tal eu fiz isso, um ano tal eu fiz isso. Eu achei que lá tá vindo aquele peso sobre agora. E Satanás, ele quer isso. Ele quer que você fique acorrentado. Satanás quer que você pegue tudo que você já fez de errado, coloque no saco e carregue nas costas. Ele quer que você tire o peso que está sobre os ombros de Jesus e ponha sobre os seus ombros, porque Jesus carrega. Nós não conseguimos carregar. Jesus diz o quê? Que o fardo dele é leve. Então, nesta noite, o Senhor também te diz: libere estes fardos. Libere estes fardos. O que eu já te perdoei, você não precisa lembrar, porque eu já esqueci. A ferida que já foi aberta, você não precisa abrir novamente, porque eu já curei. Você tem agora aí só uma cicatriz. As pessoas que você perdeu, você não precisa mais se perguntar o porquê. Porque ele acha que nada nunca mais vai preencher. O Senhor está falando nesta noite que o caráter dele só vai ser revelado quando você resolver abrir mão dessa bagagem, abrir mão destas cargas, quebrar estas correntes, aceitar a chave que ele está te dando para abrir esse cadeado e avançar para um novo nível espiritual que ele está disponibilizando. E eu quero te convidar nesta noite para abrir também a sua Bíblia comigo, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz: é pelas ordens do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todas as noites nós deitamos na cama, né? E a gente fica refletindo no que passou no dia e tudo. Às vezes a gente passa por dias tão difíceis e por noites tão turbulentas. A gente se pergunta assim: Deus, como que eu sobrevivi? Ou como que eu vou sobreviver? E existe uma explicação bem bacana de graça e misericórdia. Aí eu quero que vocês decorem, aprendam. A graça, ela nos dá aquilo que nós não merecemos. A graça, ela nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia tira o que nós merecemos. Pela graça recebemos Jesus. Pela misericórdia o inferno é tirado de nós. A graça, ela tem nos permitido isso. Nós recebemos não por nós merecermos, mas porque Jesus conquistou por nós. E a misericórdia, ela está arrancando tudo aquilo que nós merecemos. Merecemos bondade de Deus? Jamais. Merecemos a atenção de Deus? Jamais. Pela misericórdia dele, estamos recebendo. E quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, é exatamente nesse sentido. Nós recebemos novidade de vida. E eu quero te provar na Bíblia como nós recebemos novidade de vida. Abra sua Bíblia, lá em Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz: portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também nós andemos em novidade de vida. E para nós andarmos em novidade de vida, nós temos que entender que essa novidade ela não é disponibilizada a cada 10 anos, a cada 5 anos, a cada 20 anos, a cada um mês. Essa novidade ela é entregue para nós todos os dias quando nós abrimos os olhos pela manhã. Eu sei que você que está aqui hoje, que está vivo, que consegue nos ver, consegue nos ouvir, já viveu dias que você imaginava que não iria sobreviver. Você já superou dores que você pensava que não iria conseguir superar. Você já levantou de quedas que você pensava que não ia conseguir levantar. Todos nós temos nossas bagagens, nós temos nossas cicatrizes, cicatrizes aqui no corpo, cicatrizes na alma, nós temos cicatrizes que são tão grandes, mas que nos relembram dias tão difíceis que nós conseguimos vencer. E essa novidade de vida é o que nós falamos agora há pouco. Nós temos que abandonar as coisas que para trás ficam e avançar realmente para aquelas que estão diante de mim, como Paulo diz. Nós temos que entender que o Senhor, ele é um Deus que esteve conosco lá nas noites sombrias. E é um Deus que permanecerá conosco nos dias de sol. Então, Deus está nos permitindo nesta noite que nós venhamos a trazer na memória o que nos dá esperança, o que é entender que hoje pode ter sido um dia difícil. Mas amanhã, pela manhã, sem falta, sem falta, igual aquele alarme que a gente põe 6 horas da manhã, que ele tem que tocar todo dia. Sem falta, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre a sua vida. E essa é uma promessa perpétua. Amanhã o Senhor ele vai renovar as tuas forças. Amanhã o Senhor renova a tua alegria. Amanhã o Senhor renova a tua esperança. Amanhã o Senhor vai te mostrar que a bondade dele continua firme. Amanhã o Senhor vai continuar revelando o seu caráter. Amanhã o Senhor vai te permitir andar em novidade de vida. Às vezes nós não superamos porque nós realmente não queremos abandonar. Nós queremos chegar no Senhor sempre com a mesma ladainha. E o Espírito Santo ele tem me confrontado muito em relação a isso. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, às vezes, tinha um pecado específico que eu cometia e eu ficava assim, não vou orar porque eu não consigo orar. Não consigo orar. E, olha só, como a superação não diz respeito apenas a dores, nós temos que superar a nossa própria falta de perdão, quando Deus nos perdoou e nós não nos perdoamos. E eu falava assim, não vou orar. Passava dias sem orar, com vergonha de Deus. Agora percebam, dias sem orar, com vergonha de Deus. Como se eu pegasse, de alguma forma, Deus de surpresa. Sabe, Carol, às vezes nós achamos o seguinte, que Deus tá lá sentado no seu trono, né? Aí a Brenda comete um pecado. Ele, nossa, tô passado, chocado. A Brenda fez isso, eu não acredito. Meu Deus, não imaginei. Deus falando, meu Deus, né? Não imaginei que a Brenda poderia fazer. Gente, nada pega Deus de surpresa. Ele é o quê? O onisciente, o onipresente. Oi. E agora, Derek? Então, aí tá. Isso aconteceu por muitas vezes, por um período assim bem longo. Aí eu tava lendo um livro. E nesse livro falava o seguinte, que essa autora falava que nós sempre tínhamos que ter algo para oferecer para Deus, para levar como oferta para o nosso lugar secreto, nosso lugar de oração. Aí eu pensava assim, para ofertar para Deus tem que ser coisa boa, né? Então eu tenho que me ofertar ali, as minhas boas obras, o meu louvor. Mas eu fui pega de surpresa. Ela falava que ofertava a vergonha, ofertava os pecados, ofertava o medo, ofertava a dúvida. E eu fui totalmente confrontada. Eu parei de ler o livro, me ajoelhei e falei, Senhor, a partir de hoje eu te oferto o meu pecado. Porque eu sozinha não consigo me libertar dele. Então eu oferto ao Senhor, entrego ao Senhor. Entrego o pecado, entrego o medo, entrego a dúvida, a vergonha. Eu entrego tudo ao Senhor, quero ofertar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai receber e o Senhor vai saber o que fazer. Porque ofertar é entregar. É você pegar aqui, ó, e entregar para Deus. Pronto. Não senti mais vergonha. Eu levei para o lugar certo. Porque guardar não é correto. Nós temos que aprender a ofertar o que nos envergonha. Nós temos que aprender a ofertar aquilo que nós não conseguimos lidar. Porque o que acontece é que nós fazemos o quê? Guardar. E para nós superarmos, eu vou repetir mais uma vez, nós temos que abandonar os nossos fardos.
Nós temos que abandonar aquilo que nos pesa. Nós temos que abandonar pessoas que nos magoaram. Nós temos que abandonar sentimentos que nos fazem mal. Nós temos que abandonar pecados que Deus perdoou e nós não perdoamos. Nós temos que abandonar caminhos que o Senhor já fechou, que já tem mato, que você não vai retornar mais. E que você fica lá lembrando, mas eu fiz isso o tempo tal. O Senhor hoje, Ele tem trago restauração para corações partidos. O Senhor, Ele está trazendo nesta noite, mais uma vez, um curativo para feridas que já estavam cicatrizando e que nós fomos lá e abrimos novamente. O Senhor, nesta noite, Ele está trazendo à memória pecados que já foram perdoados e que nós nos agarramos. O Senhor está trazendo nesta noite à memória caminhos que já foram abandonados e você continua visitando. O Senhor está trazendo à nossa memória, através do Espírito Santo, nesta noite, que através de Jesus nós temos autoridade para repreender os males que se levantam contra a nossa comunhão com Ele. E o Senhor tem autoridade para nos fazer andar em novidade de vida. Que o Senhor tem autoridade para acalmar toda a turbulência que ocorre no interior. Que o Senhor tem autoridade para fazer com que toda tristeza seja repreendida e entregue aos pés dele no altar. Que o Senhor tem autoridade para restaurar caminho e comunhão perdida. Que o Senhor tem autoridade para sarar a alma, o corpo e a mente. Que o Senhor tem autoridade para restaurar relacionamentos. O Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer te provar que sozinho você não consegue, mas com Ele não existe nenhum dia nublado que Ele não consiga transformar em muitos dias de sol. O Senhor te trouxe aqui para te mostrar que nos teus dias mais difíceis, em que você não conseguia entregar os seus sentimentos ali que doíam, que te faziam ficar parado, que te faziam ficar neutralizado, que te faziam entrar em uma espécie de paralisia espiritual. O Senhor está lembrando aqui nesta noite que Ele nunca te abandonou, que Ele pegou nas tuas mãos, que Ele te carregou no colo e que você está aqui de pé, porque a graça dele é que te sustentou. E o Senhor está aqui para te provar que não é a hora de parar. Ele te trouxe aqui para te falar que essa operação ela não vem de você, ela vem dele. Por isso é eterna, porque o caráter de Deus é imutável. Que o perdão que Ele te dá, Ele não se arrepende amanhã. É eterno, porque o caráter de Deus é imutável. Que os bons sentimentos que Ele põe no coração não se alteram, são perpétuos, porque o que Ele dá é imutável. Ele não se arrepende, o caráter dele é imutável. Então, nesta noite, eu quero orar por você. E quero que o Espírito Santo venha trazer à memória o que você não consegue superar, para que Ele continue te mostrando e te revelando não apenas você ali passando por aquela prova, mas eu quero que Ele te revele o caráter dele em meio à situação. Talvez você está ainda dando ouvidos aos amigos, como Jó estava fazendo, olhando para as feridas, como Jó estava fazendo, lembrando o filho perdido, lembrando o casamento abalado, lembrando o que perdeu de bens. E você não estava conseguindo olhar para cima e relembrar o caráter de Deus. A palavra do Senhor nos diz: mantenhamos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Então, onde você estiver nesta noite, eleve os seus pensamentos ao seu Pai, porque o seu Pai, Ele te conhece no secreto. Amém? Eu quero interceder por você. Pai amado, nesta noite nós aprendemos com a Tua palavra, Pai. Nós aprendemos com o Teu filho Jó, que muitas vezes nós vamos estar cercados de pessoas que irão procurar um motivo para a nossa prova. Irão procurar um motivo para tudo aquilo que nos sobreveio, para as nossas perdas, para as nossas dores mais profundas. E quantas vezes, Pai, nós estamos dando tanta atenção às nossas feridas, tanta atenção ao que as pessoas ao nosso redor estão falando, ao que o mundo está noticiando, ao que a nossa alma está gritando. E nós esquecemos de olhar para o Senhor e para o teu caráter que se revela através da tua palavra, através do sacrifício do teu próprio filho. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é ouvinte de oração,
A tua palavra diz que o Senhor é misericordioso. A tua palavra diz que o Senhor é perdoador. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que se compadece. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que não se arrepende. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que dá força ao cansado, que dá o vigor àquele que está sem força. Pai, nós temos que trazer a nossa memória, com o auxílio do teu Espírito Santo, teu caráter. Porque assim nós conseguimos superar aquilo que hoje consideramos insuperável. Eu quero te apresentar cada uma dessas pessoas que aqui estão. O Senhor conhece o profundo e o escondido, Pai, da alma dessas pessoas. O Senhor conhece as dores que estão lá na alma, Pai. O Senhor conhece tristeza, o Senhor conhece ansiedade, o Senhor conhece depressão. O Senhor conhece todo e qualquer tipo de transtorno. O Senhor conhece, Pai, as perdas que são irreparáveis. O Senhor conhece, Pai, as feridas que tantas vezes vêm à tona. O Senhor conhece os erros que consideram imperdoáveis. Mas hoje, Pai, eu estou aqui porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me resgatou. E essas pessoas servem o mesmo Deus que eu sirvo. Por isso eu libero sobre a vida delas, Pai, novidade de vida que a Tua palavra promete. E eu libero, Senhor, porque eu sei que aquilo que pedimos em nome de Jesus, que está de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, se cumpre. E o poder não está em nós. O poder está em Ti. Essas pessoas, Pai, ao acordarem amanhã, elas lembrem dessa palavra. E lembrem que amanhã, Pai, elas receberam renovação da misericórdia do Senhor sobre a vida delas. E que elas podem experimentar, Pai, caminhar por vitórias. Caminhar superando. Caminhar cantando. E principalmente caminhar dizendo assim como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pai, que nós possamos conhecer o Senhor na sua totalidade, Pai. Mesmo que para isso nós tenhamos que sofrer. Porque nada se compara, Senhor, a caminhar aqui só te ouvindo. Melhor é caminhar te conhecendo, caminhar te tendo do lado. Continua abençoando essas meninas do projeto, Pai. Que elas continuem impactando uma geração. Que elas continuem alcançando corações. Que elas continuem resgatando pessoas perdidas. Que elas continuem, Pai, restaurando comunhão perdida. Que elas continuem, Deus, sendo sustentadas pelo Senhor. Nós oramos te agradecendo pela tua presença que foi tão palpável, Pai. Te agradecendo por tua palavra. Te agradecendo pelo teu Espírito Santo. Te agradecendo por tudo aquilo, Pai, que nós ainda iremos experimentar quando formos morar com o Senhor. Permanece conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.